A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5. O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 1. Pastor e Bispo da vossa alma. Sexta-feira. Os exemplos de Davi e do Senhor Jesus. Ler com oração. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22. Já vimos que Saul desobedeceu às ordens de Deus e, como consequência, perdeu o reino. O Senhor Jesus, então, escolheu Davi para ser rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Samuel foi à casa de Jessé, conforme o Senhor lhe ordenara, e, vendo os filhos de Jessé, achou que um deles seria o escolhido de Deus. Mas o Senhor lhe disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Versículo 7. Os filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Restava, porém, Davi, ao qual Jessé nem se dera ao trabalho de chamar. Versículo 11. Davi, na época, era adolescente e talvez por isso tenha sido esquecido por seu pai. Ele, diferentemente dos outros, estava apacentando ovelhas. Samuel mandou chamá-lo e o Senhor ordenou que Samuel ungisse Davi. Desse dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Versículos 12 a 13. Isso é um princípio. Quando Deus unge alguém, o Espírito se apodera dele para realizar sua obra. Ao descobrir que Davi fora ungido rei em seu lugar, Saul passou a persegui-lo e tentava matá-lo. Davi sabia que não podia opor-se a ele, pois Saul era uma autoridade constituída por Deus e passou a fugir de sua presença. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Em contrapartida, certa vez Davi teve oportunidade de matar Saul, mas não o fez. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 3 a 6. Ele apenas cortou a orla do manto de Saul, e sua consciência ficou pesada. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Versículo 6. O Senhor já havia rejeitado Saul e ungido Davi, mas Saul ainda estava no trono. Davi reconheceu que somente Deus e ninguém mais poderia lidar com Saul. Por entender e respeitar os princípios espirituais, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 22. Esse princípio também se aplica a nós. Em nosso coração não pode haver rebeldia contra aquele que foi ungido pelo Senhor. Davi ainda teve outra oportunidade de matar Saul, mas também não o fez. 1 Samuel, capítulo 26, versículos 7 a 11. Nessa oportunidade, Abissai se ofereceu para matar Saul, mas Davi disse: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Versículos 9 e versículo 11. Aprendemos com isso que somente o Senhor pode lidar com seu ungido. Mesmo que uma autoridade esteja fazendo algo errado, devemos crer que, no devido tempo, Deus lidará com ela.
Não sejamos nós aqueles que ousam levantar a mão contra alguém comissionado com autoridade por Deus, pois tal atitude será considerada rebelião. O apóstolo Pedro confirma isso em sua primeira carta. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Capítulo 2, versículos 18 a 20. Pedro admoestou os judeus crentes que viviam como servos em nações gentílicas. Os servos devem ser submissos a seus senhores, ou seja, os empregados devem ser submissos a seus chefes. Ainda que o chefe seja injusto, o princípio não muda. Devemos permanecer na posição de submissão. Isso não significa que devemos concordar com as injustiças praticadas contra nós ou outrem, mas devemos confiar no Senhor para nos dar o livramento a seu tempo. O Senhor Jesus veio à Terra, assumindo voluntariamente a posição de um servo e nos deixou esta importante lição. Ele não se apegou à sua posição de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Tal atitude envergonha Satanás, que sempre age de maneira oposta, querendo subir até as extremidades do norte e ser igual ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 a 15. Deus permitiu que Jesus sofresse humilhação, injúria, agressão física e, por fim, a pior morte, a de cruz. Mesmo assim, o Senhor Jesus não se queixou, mas foi obediente até o fim. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Todos nós devemos ter esse mesmo sentimento e atitude, pois estamos na terra para ser servos. Somos servos do Senhor e também dos irmãos e das pessoas que estão nas ruas. Como servos, não exigimos reconhecimento. Enquanto muitos trabalham em ambientes com ar-condicionado, os comportores vão às ruas e ficam expostos às variações de temperatura para pregar o Evangelho. Mesmo assim, eles não reivindicam reconhecimento ou tratamento especial, pois são servos. No livro de Isaías, lemos uma profecia a respeito do sofrimento do Senhor Jesus como servo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, versículos 2 a 5 e versículo 7. No Evangelho de Marcos, são relatadas algumas das agruras que sobrevieram ao Senhor Jesus antes da crucificação. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Capítulo 14, versículo 65. O Senhor suportou tudo isso por nós como servo por nos amar. Por fim, como registrado em Isaías, ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito.
capítulo 53, versículo 11. O Senhor Jesus é nosso melhor exemplo de servo. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.